Uruguai e França fizeram o segundo confronto do dia na Copa do Mundo. E a equipe do Ubra Notícias foi conferir a movimentação no principal ponto de encontro de torcedores uruguaios aqui na capital. Carne no fogo, cerveja gelada e sotaque castelhano. Cenário armado para que os fãs da Celeste pudessem acompanhar a estreia da seleção no Mundial. Santiago mora em Porto Alegre há 15 anos. Na cidade, cultiva as paixões antigas e as adquiridas aqui no Brasil. Nascimos no Uruguai, sempre somos uruguaios. E vamos a torcer para o Uruguai para ver se saímos campeões de novo. A minha esposa é brasileira, meus filhos são brasileiros, mas continuando a tradição, está ali com as camisetas do Uruguai, torcendo para o Uruguai. E aqui não é só na decoração que as cores das bandeiras se misturam. Tem representante verde e amarelo com a camisa do país vizinho. Época de Copa do Mundo é assim. Dá sempre para adotar uma outra seleção. Essa simpatia, creio que é um pouco pela proximidade com o Uruguai. Quem gosta de futebol aqui no Rio Grande do Sul acaba se identificando muito com esses times uruguaios, argentinos mais uruguaios. Entre reclamações com o Bandeirinha e momentos de tensão, o uruguaio Santiago mantinha a confiança no ídolo do time. 2-0 para o Uruguai, os dois do falar. E a moral do cara estava em alta. Até a garçonete carregava o nome do atacante nas costas. Mas o semblante da dupla de torcedores entregava que o principal jogador uruguaio não conseguia balançar a rede. Em uma tarde em que a comida encheu mais os olhos que a efetividade da seleção uruguaia, foi o brasileiro que acabou acertando o placar. Palpite para o jogo hoje? O meu foi 0-0. O Brasil só estreia na Copa do Mundo na terça-feira, mas desde que Dunga convocou a seleção, que o assunto não é outro nas rodas de conversa. E você confere agora um pouco mais sobre essa relação de intimidade entre os brasileiros e a bola de futebol. Escolas estaduais vão ter autonomia para dispensar alunos. As municipais realizarão atividades diferentes das habituais. Funcionários serão dispensados do trabalho e os horários de atendimentos em bancos também vão ser modificados. O Brasil vai parar. O motivo? A Copa do Mundo da África, que começou hoje. A rotina da população vai ser alterada toda vez que os 23 jogadores comandados por Dunga se apresentarem para as partidas. Uma bola de futebol. Esse aqui é o primeiro presente que um menino ganha quando nasce em terras brasileiras. Campos como esse aqui fazem parte do dia a dia da criança. Logo vem a paixão por um clube e pelo expoente máximo do nosso futebol, a seleção. À primeira vista, um simples hobby, mas também uma válvula de escape para uma população tão sofrida como a brasileira. No fundo, toda a sociedade, toda a cultura de massa reproduz o quê? Reproduz sempre algo que dá certo, que confere vitória, festejo, né? E a festa realmente simboliza o quê? Quer dizer, esse momento de conquista. Quando uma bola rola em um campo de futebol, seja no International Stadium de Yokohama ou no Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, é o instinto coletivo do povo que aflora. Uma identificação em comum, potencializada pela característica festiva do povo brasileiro. Uma vitória ou uma derrota que se tornam comum a todos. Porque nós pertencemos a um grupo e nós precisamos ter uma identidade que nos identifica como grupo. E com certeza o futebol no Brasil é uma das grandes identidades e características. Mesmo com o esporte em comum, o Brasil consegue também ver o futebol de maneiras diferentes. Aqui no estado essa identidade é bem clara. A influência dos países vizinhos aparece também dentro das quatro linhas. Os gaúchos, desde o final do século XIX, início do século XX, participavam de competições ou amistosos, como nós chamamos outros, hoje, né, denominamos, muito mais com países ou cidades ou clubes argentinos e uruguaios do que propriamente do Rio de Janeiro. Então, provavelmente, toda essa relação mais próxima, né, com a Argentina, Uruguai, contribuiu, né, para se construir esse tipo de identificação do futebol gaúcho, né, que as questões ligadas a uma ideia de raça, um futebol de força. Mas nem tudo são gols. Digo, pontos positivos. A mídia amplia ao máximo a exposição do futebol. As marcas pegam carona nos craques para vender. O mesmo esporte que inclui grande parte da população na hora de torcer, ocupa espaço demais na mídia e outras práticas acabam deixadas de lado. E esse fenômeno tem nome:
a absolutização do futebol. O futebol hoje é um grande rio, ou diria um mar, um oceano, no qual navegam todos os interesses das grandes empresas, pegam carona nessa popularidade, né? No sentido de quê? De vender as suas mercadorias, de realizar, fazer a realização do seu capital. Prós e contras de uma paixão, que a partir de hoje vai parar o país sempre que a seleção brasileira entrar em campo. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela, onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona. A seguir, na agenda cultural, 2 fenômenos da música brasileira em apresentação na capital. E tem morto saindo da tumba e reivindicando a autoria de Romeu e Julieta. A Secretaria de Educação de Porto Alegre promove no próximo domingo o passeio ciclístico Interparques. A concentração acontece às 9h30 da manhã no Parque Marinha do Brasil, em frente à Secretaria. A saída é às 10 da manhã e percorre os parques Moinhos de Vento e Farroupilha. Israel, depois tudo com Israel. Pode passar aí, Israel, ler um pouco. Hoje acontece a etapa final do Festival da Canção da Aliança Francesa de Porto Alegre. 10 finalistas se apresentam a partir das 8 da noite no Salão de Atos da URGS, com entrada